Beleza? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, né, o assunto, vocês devem ter visto no título, né? Vamos falar do se divertir aprendendo, né? Como que é isso? E deixa eu só, né, terminar de me apresentar, tá? Eu sou fundador do canal Brincando com Ideias. É um canal no YouTube, começou no YouTube, hoje a gente já está no Instagram, no Facebook, indo para outras plataformas. E o nosso foco lá é se divertir aprendendo, né? E em consequência disso está aí o título de hoje, Aprender se Divertindo. A gente, né, o canal já comecei mais de 4 anos e tem muito conteúdo lá para que vocês possam aprender do zero, bastante coisa lá para vocês se divertirem. Também criei o curso de Arduino, né, o curso de arduino.net e o curso de robótica.net. Tá? Sobre o que a gente vai falar hoje, pessoal, uma primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês, para iniciar a nossa conversa, e por favor, né, queiram participar aí, fiquem à vontade. A primeira coisa que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, muito a ver com essa tela que vocês estão vendo, é essa palavrinha aqui, olha, criatividade. O que é isso, né? Criatividade, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, por isso eu coloquei ela logo no início. E se eu perguntar aí para vocês que estão, né, acompanhando, vocês estão me ouvindo, gente, claro, se eu estivesse vendo vocês pedindo assim, olha, levanta a mão quem se considera criativo. Né? Quem de vocês aí, respondam aí, né? Até se quiserem no chat é legal. Quem de vocês se consideram criativos? Tá? Acredito que nós, adultos principalmente, né? Não sei se tem algum jovem, alguma criança assistindo, mas os adultos nem todos se consideram criativos, não é mesmo? Já ouvi alguns me falando, olha, não, eu não tenho criatividade, eu não consigo criar as coisas, né? Mas se a gente voltar um pouquinho, pessoal, um pouquinho na nossa, né, na nossa idade, a gente vai ver que todos nós éramos criativos, não é não? Todos nós éramos. Acho que isso é algo inerente, né, de toda criança, a criatividade. Deixa eu ver aqui o chat. Olha lá, o Francisco está falando que já foi, né, mais criativo. Então, acho que tem tudo a ver com isso, né, que eu estou comentando. Se a gente voltar na nossa infância, a gente vai encontrar muita criatividade, né, e é algo natural, né, do ser humano. Acontece que a gente vai crescendo e a gente vai começando a ficar dentro daquela caixinha ali, né, como se fosse alguém colocou ali uma tampa, uma fita, fechou a gente ali dentro, e a gente acaba não percebendo que a gente tem, sim, essa criatividade dentro de nós. E olha só, né? Para uma criança, se você dá uma pecinha de Lego na mão dela, né? Umas pecinhas de Lego, desses brinquedinhos de montar, ela demonstra criatividade, não é não? Quando era criança, ainda não existia Lego, né? Década de 80, talvez existisse até em outros lugares, mas no Brasil não tinha. E existia um similar, bem mais simples, né? Quem está aqui com a minha idade pode ser que lembre, que era um tal de um haste. E, por incrível que pareça, lá na Argentina ainda tem. Depois, com muito tempo, eu fui descobrir que esse produto ele é argentino, esse haste. São pecinhas assim de montar. Na época eu não lembro porquê, né? Quando criança eu chamava de pole. Não lembro por que eu chamava de pole, mas enfim, eu tenho muita lembrança da época em que eu brincava de pole. E, gente, era criatividade pura. E olha só, a gente fazia coisas que estavam além do brinquedo, né? O fazer além, fazer fora da caixa, o que significa, né? Eu me lembro que eu pegava essas pecinhas e junto com o meu vizinho, né, que ele brincava muito com isso também, o Hamilton, a gente colocava pecinhas de pé, pecinhas sem encaixar nem nada, e fazia de conta que era soldadinho,
né? Então ele tinha o exército dele, eu tinha meu exército, depois colocava uma pecinha na outra, como se fosse em cruz, e a gente fazia de conta que aquilo era um aviãozinho, né? Então eu tinha a minha força aérea e ele tinha a força dele. E assim, né, a gente fazia a nossa batalha, né, a gente brincava pra caramba de coisas que não era nem sequer montar direito, mas era tudo na nossa imaginação, né? Então, vejam que nós somos criativos, né? Por que a gente parou de ser criativo, né? Normalmente a gente para de ser criativo, porque acho que falta um pouquinho a gente lembrar de que a gente tem sim essa criatividade dentro de nós, né? O Arduino, pessoal, vamos falar dele, né? Ele é o principal, né? O principal de hoje, né? Do dia de hoje. E o que eu acho, que eu gostei muito desde quando eu comecei a conhecer o Arduino, é de que ele trouxe para nós muito esse lado da criatividade. Ou seja, algo que eu queria fazer e inventar, eu fui encontrar aqui no Arduino. Então, isso tem tudo a ver com essa história de aprender brincando, brincar aprendendo, né? Tanto faz. A questão de que você tem muita coisa complexa facilitada, né? Com a vinda aí do Arduino e de outros também que acabaram abrindo muito essas possibilidades, né? De outras placas, de outras invenções, até mesmo de outros mini computadores, né, como um Raspberry Pi e outros similares por aí. O próprio PC, né, já há alguns anos atrás, ele trouxe um pouco abriu essa possibilidade de criar, principalmente para quem se aventurou com programação, com software. Então, também tenho lembranças em que eu começava a ver ali na programação essa possibilidade da gente criar, né? E por que eu estou falando tanto nisso, né, de criatividade? Porque aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que a criatividade, né, ela está muito ligada com essa questão da gente fazer, né, da gente fazer e ver aquilo que a gente fez, não ficou bom, faz de novo. Então, né, a pegada do Arduino, ela tem tudo a ver com isso. A gente simplesmente conecta ele num computador, bota um programa lá, não funcionou, não ficou legal, faz de novo, apaga, né? Então, isso acaba fazendo com que a gente traga de volta essa nossa criatividade, né? Essa questão da gente poder fazer, refazer, tá? E a Kelly está colocando aqui, né? Bem tranquilo de aprender, né? Essa tranquilidade, ela tem tudo a ver com esse nosso prazer que a gente tem, né? Com essa diversão. É quase como aprender se divertindo ali, né? E de fato, ou seja, aquilo que a gente precisaria estudar muito, né? Porque assim, gente, talvez nem todos aqui conhecem a fundo um Arduino, mas principalmente para quem ainda está conhecendo, entendam que a tecnologia que tem dentro do Arduino não é uma tecnologia nova não, tá? Isso que vocês estão vendo aqui dentro, né, deixa eu até colocar meu indicador aqui, olha lá, aqui, tá? Isso que vocês estão vendo aqui dentro da placa, esses componentes todos aqui, eles, olha, foram inventados lá na década de 80, até um pouco antes, tá? A tecnologia que é usada para programar também não é algo novo, né? Então, o grande interessante do Arduino é essa questão de fazer com que algo que era antes complexo, para se fazer algo funcionar, passou a ser bem mais simples, bem mais tranquilo, como a Kelly comentou. E a Kelly também está ressaltando aqui, né, que um dos pontos também é ele ser mais barato. Tá? Então, também tem muito a ver. Até vou pegar o gancho aqui da Kelly. Reparem, se a gente comparar, né, um Arduino com um microbit, né, o microbit, quem ainda não ouviu falar, foi, de certa forma, inspirado no Arduino, e ele teve algumas alterações ou melhorias
para que uma criança possa utilizar de uma forma também mais tranquila, né? O Arduino ele tem algumas pontas, né? Ele tem alguns encaixes, diria um pouco delicados, se a gente encaixar de qualquer jeito entorta, deixa de funcionar. Então o Microbit ele tentou resolver essas questões. E ele é muito legal, tá? A gente vai inclusive no Brincando com Ideias, vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, não sei se vocês estão vendo a minha câmera, talvez esteja pequenininha, mas a gente está fazendo um robozinho que parece um cachorrinho, e estamos programando esse robozinho com um Microbit. Então é assim, ele é muito legal também, é muito divertido, porém ele não é assim tão barato quanto um Arduino, tão acessível. Porque o Arduino, de novo, voltando ao que eu estava comentando, ele é algo que juntou tecnologias que já existiam, por isso que ele é barato, porque não é nada que foi feito só para ele. Tá? Eu diria que o que foi feito só para ele, enquanto plaquinha, é a plaquinha em si. Essa parte azul que vocês estão vendo aqui, isso sim, foi feito só para ele, mas isso é o de menos, né? A gente, inclusive hoje, com fábricas muito modernas dessas plaquinhas, a gente consegue, através de softwares até gratuitos, que eu vou falar daqui a pouquinho, a gente consegue desenhar essa plaquinha e pegar esse desenho, mandar para a fábrica faz para a gente, vai cobrar também de uma forma acessível e a gente recebe em casa, tá? Vem pelo correio. E eu estou falando de uma fábrica lá na China, não é nem uma fábrica aqui no Brasil, aqui em São Paulo, perto aqui de mim. Lá na China, a gente manda esse nosso desenho para eles, eles fabricam e entregam. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Também no Brincando com Ideias, a gente vai trazer um vídeo logo, logo, mostrando a gente fazer a primeira versão do Arduino que nem se vende. A primeira versão do Arduino que eles fizeram está aí disponível na internet, né, para a gente baixar esse esquema. E aí a gente acaba... O que a gente fez? Aqui a gente mandou lá para a China para eles fabricarem essa plaquinha. Eu pedi 10 plaquinhas, né? Eu queria só uma, mas também não compensava, 10 acabava saindo quase a mesma coisa. E acredito em quanto que eu paguei para fazer 10 plaquinhas para a gente criar a primeira versão do Arduino aqui. Vamos soldar aqui no Brincando com Ideias. Eu acabei gastando exatos R$56. Não é dólar, é R$56. E é assim, mas pagou um absurdo de frete? Não, dentro dos R$56 já está o frete incluído para entregar lá em casa, na minha casa, aqui em São Paulo, no Brasil, 10 plaquinhas com, né, prontinhas. Então vejam que a placa também não é algo caro hoje em dia. Os componentes, como são componentes que já existem há muito tempo, também são componentes baratos. Tá? Então, valeu a pena aí o comentário da Kelly, né? Nesse sentido de que é divertido e é acessível, né? Brincar com o Arduino, aprender com o Arduino. Então, também, quem ainda está, né, perguntando, poxa, mas e aí, para que serve? Como assim brincar? Né? Diferente de um Lego, eu não estou vendo aqui o que eu monto, o que eu coloco. Então, aqui eu tenho só uma fotinho exemplo, eu ligo ali alguns componentes, né, como motores, como uma plaquinha onde eu posso me comunicar com o celular. No celular eu tenho um aplicativo que manda comandos via Bluetooth. Então, olha, com pouco esforço e também com pouco custo, eu monto um carrinho controlado pelo meu celular. Ou seja, é só pegar, comprar e montar e acabou? Não é só isso, né? Não é só isso. Aí a gente entra no mundo da programação, que é um mundo em que abrem, né, milhões de possibilidades para a nossa imaginação. E eu acho que isso é o que torna a brincadeira, né, divertida. A gente, às vezes, não se sente limitado. Né? Olha, isso aqui você monta e acabou. Não sei se... Até vou perguntar aqui para o pessoal que está acompanhando, gente, quem é da época do carrinho bate-bate? Né, dos carrinhos bate-bate. Aí
né, da época aí dos anos 80, né, que ter um brinquedo bate-bate era algo, era para poucos, né? E se vocês se lembrarem, tá? Aliás, vou até comentar para quem não é dessa época, né? O Roberto não. Tá certo, Roberto. Mas para quem não é dessa época, esse carrinho bate-bate era um carrinho que você colocava pilha. Ó, Francisco, época mágica. Então, Francisco, como que ele funcionava? Você colocava a pilha, ele tinha lá um motorzinho, você soltava ele no chão, ele começava a andar. Até aí, pô, legal, o carrinho anda. Ele batia em uma parede, alguma coisa, ele dava né, como se fosse uma resinha, virava e continuava andando. Para a época, né, parecia um negócio robotizado. Mas reparem que aquilo lá, para criatividade, né, de uma criança, era muito, né, poxa, você ligava, botava lá, ele ficava andando, batendo e voltando, e não parava de fazer isso. Alguns tinham lá sirene, luz, eu lembro de um bombeiro que você tinha até alguns botões para subir a escada do bombeiro, descer. Tinha, assim, eram raros aqueles que tinham interatividade, mas era limitado, fechava as possibilidades. Então, o fato de você fazer um brinquedo como esse que a gente está vendo aqui na tela, olha, eu diria que as possibilidades são inúmeras, inúmeras. A gente pode começar a colocar na programação, não só aqui, né, nesse exemplo, não só na própria plaquinha, como também no aplicativo, a gente pode colocar a programação e colocar a inteligência que a gente quiser, e colocando mais componentes aqui também no carrinho, para ele ter sensibilidade, sensores, vai deixando o nosso programa ainda mais, com mais inteligência, né? O Francisco é da época que ficava na vontade de possuir. Francisco, eu também lembro que, assim, os poucos que eu cheguei a ter era porque eu pedia presente de Natal. Então, eu ficava o ano inteiro pedindo, e aquelas propagandas na televisão, né? Só, e no Natal nem sempre era certeza que a gente ia ganhar, né? E isso, como mudou, na verdade, como mudou essa acessibilidade às coisas. Então, gente, voltando aqui para a questão, né, da criatividade e como que isso faz com que o nosso aprendizado seja mais divertido, reparem, né, que tudo que a gente está falando e colocando foco ao Arduino, a gente está falando desse movimento maker. Tá? O que é esse movimento maker? Eu até estava acompanhando um pouquinho a palestra da Gediane, né, que ela fez agora há pouco, antes do almoço, e ela comentou, né, a respeito do faça você mesmo, o do it yourself, o DYI. Tudo a mesma coisa, maker, movimento maker, faça você mesmo. Esse movimento, para quem, né, ainda não está participando, o que é isso? Esse negócio desse movimento maker. Vou abrir aqui um parênteses, só para complementar aqui o que a gente está falando. Fazer parte desse movimento, ser um maker, tá? Hoje em dia, né, a gente já está vendo aí o pessoal que está fazendo suas coisas com Arduino e com algumas outras coisas mais, e fazem parte aí do movimento maker, são makers, né? Aliás, quem aqui que está participando se considera maker? Se é, né? Quem já sabe o que é. Coloque aí no chat aí. Tem algum maker aqui, pessoal? Vocês ainda estão ali se perguntando, mas o que é isso, né? Vamos entrar nessa, né? Do que é isso e bem de forma direta. Ou seja, o que é isso e quem é maker, o que faz, né? O meu pai, o meu avô, tá? O seu Adelino, meu pai, o seu Ernesto, meu querido avô, os dois eram makers, porque eu me lembro muito bem de que, né, quando era criança, na nossa casa, meus avós moravam junto com a gente, então era tanto meu pai quanto meu avô,
eles faziam muita coisa lá em casa. O portão de casa era de madeira, feito por eles. Tá cortado, aparafusado, montado, envernizado, do zero, tudo feito por eles. Algumas prateleiras, né? Enfim, tinha muita coisa que eles mesmos faziam. Cortavam, serravam e tudo mais. Então, o ser maker não é algo novo, né, pessoal? Não é algo novo. Olha lá, o Vitor está falando que o pai dele faz mesas, bancos, cadeiras. Vitor, fala para o seu pai que ele é maker também, tá bom? Eu não diferencio nada. Ah, mas poxa, ele não sabe eletrônica, ele não sabe o que é um resistor. Cara, maker é maker e não importa, é o cara que faz, né? O cara que gosta de fazer, faz as suas coisas. Para mim, isso é o maker. Então, quem está curioso, o que é esse movimento maker, saiba que é isso. É quem não quer ficar ali dentro daquela caixinha, né? Comprar algo pronto e se limitar ao que está fazendo ali, ao que aquilo faz. É você ir além, é você colocar sua criatividade ali, é você criar. E a criatividade, junto com o aprendizado, gente, é algo mágico, é algo mágico. A partir do momento que você consegue criar, você tem mais vontade de aprender o porquê que aquilo lá funcionou, o porquê não funcionou, e quer criar outras coisas. E quanto mais você vai aprendendo, mais abrem as ideias. Né? Impressionante como que esse mundo, assim... Gente, quem me pergunta o que dá para fazer com o Arduino, é difícil de responder essa pergunta. Porque, para quem ainda não conhece, eu diria, olha, dá para você fazer piscar luzinhas, piscar LED, dá para você colocar um motorzinho para fazer o seu robozinho andar. Mas isso é só o começo, porque quem começa a aprender a fazer essas coisas, começa a ver que dá para fazer muito mais coisa, tá? Vai ver que dá para você colocar o Arduino numa cadeira de rodas, para controlar a cadeira de rodas. Dá para você colocar o Arduino numa plantação, para controlar a irrigação, enfim, né? As possibilidades são inúmeras. E por quê? Porque você começou a aprender, você começou a fazer, e é nesse processo que você começa a ver as possibilidades que você não imaginava. Tá? E não tem limite, gente, não tem limite. Tá? Eu confesso para vocês de que quanto mais a gente mexe, mais ideias a gente tem, e é fantástico a coisa. Tá? Vamos lá, né? Mas eu falei para vocês que eu ia falar quem é maker, o que faz, né? Hoje em dia, tá? Atualmente, o que a gente tem por aí o que rola por aí nesse tal desse maker? Existem muitas coisas, inclusive, que fazem com que que os makers acabam criando cada vez mais, que são plataformas, softwares, muita coisa gratuita. Tá? Então é assim, para você aprender, eu diria que você não precisa gastar muita coisa, porque tem muita coisa disponível. Se você pensar, eu já aprendi, agora eu quero criar um produto com isso, eu quero criar alguma coisa, né? Fazer disso um negócio, uma profissão, aí sim você vai encontrar a ideia, né, a evolução dessas ferramentas, do que existe por aí, mais profissionais, mais parrudas, e aí sim você vai começar a pagar, e nada mais do que justo. Né? Porque você já está com um negócio, você está ganhando dinheiro, então aquela ferramenta que faz você ganhar dinheiro, nada mais do que é justo você também pagar por isso. Mas o aprendizado, voltando aqui, né? Olha aqui o exemplo que a gente tem na tela. Quer fazer um joguinho? Poxa, mas como assim? Fazer um jogo? Acredito que quem está conectado aqui deve ter pelo menos um videogame em casa, um console, não tem não? Coloquem aí no chat. Vamos ver se tem alguém aqui que não tem nenhum console em casa. Vamos um pouco mais além? Quem aí não tem nenhum aplicativo? Claro que sim, Maurício. Não entendi isso. Claro que sim, em que sentido? Você tem ou não tem, Maurício, um console em casa? Mas vamos um pouquinho mais além. Ó, o Roberto tem um Play 1. Né? Tem sim, mais de um. Né? Tem até mais de um.
Gente, isso na minha época era ostentação, viu? Ouvir isso aqui de vocês. Na minha época, Atari, né? Atari, era Odyssey. Vixe, Odyssey era algo só para a elite da elite. Atari, que era o mais popular, mas também não era acessível, não. Era raríssimo, né? Mas, enfim, né, voltando aqui para o ponto, quem não tem no seu celular pelo menos um aplicativo de jogo? Tá? Um Candy Crush que seja, né, qualquer coisa. E o que eu estou falando aqui com esse Scratch é de você fazer um joguinho. Vocês já pensaram nisso? Vocês criarem um joguinho. É possível isso? É possível, tá? E o Scratch ele é feito para isso, para você, inclusive, aprender a programar por aqui, lógica de programação, tudo de uma forma muito intuitiva, simplificada, né? E, de novo, lá, criativa, né? Divertida. O Scratch, quem quiser fazer joguinhos, né? E não só mais programas com Scratch, tá aqui a dica, tá? É só acessar esse site, o scratch.mit.edu, tá? E aí vocês vão ver que é gratuito, é só cadastrar lá o seu usuário e começar a programar e se divertir aqui com os joguinhos. Vamos dar mais um passo para frente? Poxa, eu não quero fazer joguinho, quero fazer alguma peça em 3D, quero desenhar em 3D. Tem esse Tinkercad aqui que também permite que você faça isso gratuitamente, desenhar. Algo que alguns anos atrás, só softwares de CAD, softwares como AutoCAD, enfim, softwares muito profissionais, caros, é que permitiam isso. E mesmo assim, para você usar um software como AutoCAD, como, estou tentando lembrar um outro que é muito parrudo, muito caro, eu não estou lembrando agora o nome dele. Mas, enfim, para usar esses softwares, precisava ter treinamento, era muito complexo e tinha que ter uma base ali de engenharia. Tinkercad, pessoal, você vai lá, se cadastra, mesma coisa que o Scratch, começa a desenhar de uma forma muito intuitiva, você tem aqui do lado a caixinha, a bolinha, e vai colocando e vai vendo o que você está fazendo, arrastando, soltando, e cria, né, faz de uma forma também bem divertida. Só peças em 3D? Não, olha lá, o Arduino, né, dele que a gente está falando hoje. Então, você não tem aí um Arduino e quer mexer com ele, quer programar o Arduino, esse Tinkercad também tem isso, tá? E é também gratuito. Você entra lá, tem essa parte de criar circuitos, e não precisa ser só com Arduino, você pode criar ali um circuito eletrônico, testar, você tem ali o Start Simulation aqui em cima, esse botão, que você vai ligar isso, ele vai começar a funcionar na sua tela. Você não precisa ter fio nenhum, placa nenhuma, botão nenhum, e você vai ver isso aqui funcionando na sua tela, você vai interagir, né, o botão, você vai girar o botão e vai ver o que acontece. Tá? E aí tem a parte code aqui, olha, esse botão code, que você vai entrar na programação do Arduino. Você vai lá e programar para que ele faça o que você está programando. Quem quiser acessar essa plataforma, está aqui na tela, é só entrar nesse site, tinkercad.com/dashboard, nem precisa digitar, tá? Esse barra para frente, se você não digitar, ele preenche automático. Vai até o .com aqui que você já acessa o Tinkercad para fazer desenho 3D, para fazer circuitos eletrônicos, para programar Arduino. Então veja, né? Divertido, fácil, acessível. Vamos para mais uma dessas excelentes ferramentas de makers. App Inventor é uma outra plataforma que você faz aplicativos para celular. E aqui não só você vai ver o aplicativo, como funciona, como você vai usar o seu celular para testar o aplicativo funcionando, como aplicativo mesmo lá no seu celular, e depois você pode gerar o aplicativo, o arquivo do aplicativo para instalar no celular de verdade, para ser um aplicativo feito por você, e pode até ir lá na Play Store e colocar seu aplicativo para vender, se o seu aplicativo, né, ficou legal. Tudo isso programado aqui de uma forma muito parecida com o Scratch que a gente viu lá em cima. Tá?
com a programação também visual, também de uma forma bem fácil. Está aqui na tela, tá? Quem quiser fazer aplicativos, programar aplicativos, o appinventor.mit.edu. Fica a dica aí, né, para vocês poderem conferir. Mas não para por aí, gente. Uma outra dica é esse Codular, tá? Ele tem o mesmo motor do App Inventor, tá? É só uma outra opção. Então, fica a dica para vocês, tá bom? Codular, eles têm mais componentes do que o App Inventor. Imaginem que eles pegaram o App Inventor, que está por trás do Codular, e colocaram mais coisas prontas. Tá? Então, também, quem está começando é muito legal. Codular, está aqui o site, codular.io. Então, com um bloquinho de anotação aí, pessoal. Olha eu dos 80 aqui, falando em bloquinho de anotação. Tem gente aqui, o que é isso, né? Tá ali no celular, já anotou em algum lugar, certo? Printou a tela, o que seja. O Vitor está falando que já desenvolveu no App Inventor e juntou com o Arduino. Seu canal, legal, Vitor, bacana. Quem não sabe, lá no Brincando com Ideias, a gente tem bastante coisa feita, viu? Bastante coisa mesmo. A gente trabalha brincando aqui, por isso tem bastante coisa lá. Printando as telas, né? O Márcio está certo, anotando tudo. E aí, anotando tudo. É isso aí. Só eu que penso em bloquinho de anotação, né, gente? Vamos mais um para frente, gente. O que o App Inventor... Eu diria, a única coisa, né, que incomoda no App Inventor é que não dá para fazer aplicativos para Apple, né, para iPhone. E olha só aqui. Aqui, gente, a gente tem esse Tuncable aqui, que é o quê? É uma alternativa ao App Inventor. E aqui a gente tem a possibilidade de desenvolver aplicativos para iPhone, para iOS. Tá? Ele é um pouco mais simples, tá? No sentido de que ele não tem tantas ferramentas. Mas a grande sacada do Tuncable é que ele desenvolve para iOS. Está aqui o endereço, o tuncable.com. Beleza? Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Eu desde amanhã que eu tô com o caderninho aqui do lado. Legal, Vitor. E tem muita coisa boa hoje aqui, hein? Eu assisti o da Gidiane, também anotei lá os livros dela, fantásticos. E o do Marcelo também, né? Várias dicas. Gente, olha, tem cursos caríssimos para vocês terem essas dicas aí, viu? Que o Marcelo deu. Sério mesmo, valorizem, que olha, é fantástico. Vamos dar mais um passinho para frente. Gente, a gente está falando aqui, por enquanto, da parte de software, né? O que vocês conseguem fazer da parte de software. Mas não é só isso não. Quando a gente está falando aí de fazer, lá como o meu pai, meu avô, que cortavam madeira, aparafusavam, envernizavam, tem muita coisa sendo feita com máquinas de corte a laser. E assim, poxa, mas agora você foi longe, hein, Flávio? Até agora dava para acessar, né, pelo computador de graça. Pô, uma máquina de corte a laser, aí já... sim, se você quiser ter a sua própria máquina de corte a laser, não é barato. Mas tem muita gente por aí com máquina, muitos lugares onde você pode levar o seu projetinho, ir lá e cortar, e ter o seu projetinho cortado assim com uma precisão incrível. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é exatamente o que foi cortado a laser, de forma em que você tendo o desenho, você pode até usar lá o Tinkercad, que eu mostrei que dá para fazer desenho 3D, não dá? Desenha lá o que você quer e depois você
né, exporta aquele seu desenho aqui para a máquina para que ela corte aquilo que você desenhou. Por isso que a precisão é incrível de um corte a laser. Tá? Aqui em São Paulo, pelo menos, tem alguns lugares públicos da prefeitura que você pode ir lá e fazer sua impressão a laser, tá bom? Só não estou lembrando aqui o nome desses locais. Se alguém souber, por favor, coloquem aí no chat para compartilhar. São os lugares makers que a prefeitura criou. Imagino que isso deve estar em outras cidades, não deve ser só de São Paulo, não. Aqui, inclusive, Fab Lab. Obrigado, Francisco. Exatamente, pessoal. Fab Lab. Então, poxa, eu queria cortar uma caixinha para colocar o que eu fiz com o Arduino, né? Ou, sei lá, criei um projetinho de um rádio. Eu queria fazer uma caixinha para esse rádio. Eu queria fazer uma caixinha para as minhas ferramentas. Gente, Maker é assim, faz. Então, FabLab é uma excelente dica. Valeu, Almir, brigadão. Tá? Então, procurem pelos FabLabs, vocês vão conseguir ir lá, sem ter a máquina, vão conseguir cortar. Se não me engano, vocês vão pagar só pelo custo do material, mas não pela máquina em si, tá? É bem acessível. O Roberto, quero fazer lateral da moto. É possível, Roberto, com certeza. E olha, corte a laser não é só para madeira, tá? Tem corte a laser que corta metal, claro que vai depender aí da máquina, né? Mas não se restringem à madeira, tá? Dá para cortar muita coisa. Tá? Plástico também, dependendo acho que do plástico. E olha, um passo ainda além são as impressoras 3D, tá? Que aí também, tá? Nos Fab Labs, se não me engano, você tem também como levar o seu desenho e imprimir. Impressoras 3D já foram absurdamente caras, continuam caras, mas assim, né, aquele tal do meu Atari lá, né, que era difícil de eu sonhava em ter um, achava muito difícil, mas com muita insistência lá com meu pai, teve um Natal que ele me deu um Atari. Então, eu diria que a impressora 3D já está mais ou menos chegando nesse ponto, né? Não está assim para se comprar de qualquer jeito, mas já está mais acessível. Se não me engano, com um pouco mais de R$1.000, você já consegue ter uma impressora 3D. Tá? Agora, é algo também que não é simplesmente como uma impressora comum, que a gente compra, coloca, né, coloca ela ligada no computador e já vai lá e sai imprimindo. Tem uma série de questõezinhas também que a gente precisa configurar, aprender como gerar o arquivo do que a gente quer imprimir para mandar para lá. Então, isso ainda também não está assim tão fácil, mas já está acessível. Tá? Tem gente que faz com Arduino, o Vitor comentando, exatamente, porque o funcionamento da impressora em si é pegar um desenho já processado lá num determinado formato e com a informação que tem nesse arquivo desse desenho, ele vai simplesmente posicionar o cabeçote de injeção do plástico. Vejam que aqui bem no meio da tela vocês estão vendo um rolo, né? Esse rolo é um fiozinho de plástico, um fio de plástico. Então, esse plástico, esse fio, é inserido aqui no cabeçote. Está vendo aqui em cima essa mangueira entrando no cabeçote? É por onde entra o fio. Então, um Arduino aqui dentro da impressora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as informações do desenho e vai posicionar o cabeçote, tá? Para um lado, para o outro, para cima e para baixo, para chegar até um ponto onde tem um plástico e vai lá e deposita um plástico. Ele derrete, né? O cabeçote derrete o plástico e vai como se fosse pingando o plástico ponto a ponto até ir formando o objeto 3D que a gente desenhou. Tá? Então também não é só plástico, dá para fazer muita coisa com impressora 3D. Tem impressora 3D que também imprime metal. Tá? Já vi impressora 3D que imprime parede de casa, acho que não sei se imprime concreto ou que material que é, mas eu só vi que lá na China teve uma casa feita com impressora 3D, claro, gigantesca, né? Não tem nada a ver com o tamanho dessa que a gente está vendo, mas é isso, impressão 3D também
é algo que está aí disponível. Sim, já está concreto. É isso, Francisco? Valeu. Então, imagine, né? A injetora de metal, concreto, plástico. Tem também a que imprime chocolate. Você faz um chocolate aí com, sei lá, com o que você desenhou, vai lá e faz. Beleza, beleza. Ok, gente, então vamos seguir aqui, tá? Agora, eu queria abrir um parênteses aqui. Não é bem abrir um parênteses, eu queria contar uma historinha, né? Porque a gente já está entendendo bem o que é o mundo maker, né? Né, como falar de Arduino é necessariamente se referir ao mundo maker. Eu queria, com essa historinha que eu vou contar aqui, num dia normal e corriqueiro meu, eu queria abrir um pouquinho um alerta aqui para todo mundo que está ouvindo, para todos vocês que estão aí. Vamos dar uma refletidazinha nessa questão aqui, olha. Num dia normal, tá, corriqueiro, o que aconteceu? Eu estava, né, aqui no trabalho e peguei o celular para avisar para minha esposa que eu estava já saindo, indo para casa. O que eu fiz? Peguei o celular e entrei no WhatsApp, né? E ela até aproveitou, pediu para eu trazer pão e tudo mais. Beleza. Cheguei no carro, entrei no carro. O que eu fiz? Abri o aplicativo Waze, né, para ir até em casa. O que é meio absurdo aqui né, e eu às vezes faço isso com meus filhos no carro comigo, né, eu abro o aplicativo Waze, e já teve algumas vezes que o meu filho mais pequeno me perguntou, mas pai, que absurdo, você até hoje não aprendeu o caminho de casa, para que você está abrindo o Waze? Né? Então, é algo que eu faço tão automático, né? E nesse dia aqui fiz isso, abri o Waze e fui para casa, seguindo o Waze. Claro, né, além de... Não é questão de eu saber, né, chegar em casa, mas também eu coloco o Waze para saber quanto tempo falta, se eu vou pegar um trânsito, né? Já estou acostumado até, às vezes, sem necessidade, né? Sei lá, domingo, vou no mercado, de repente eu estou vendo lá o Waze, quanto falta para chegar em casa. Bobeira, mas é instintivo, né, a coisa. O que aconteceu? Esse dia aqui, eu cheguei em casa, aí eu fui lá cumprimentar meus filhos. Tinha um lá no sofá, lá no celular dele. E o que tinha no celular dele? Que eu fui lá, né? Oi, filho, tal. Reparei que ele estava lá num vídeo no YouTube. Essa tela aqui que eu capturei, ele estava assistindo um YouTuber, tá? Esse Gelones aqui, né? E esse YouTuber estava jogando um videogame. Então, meu filho estava assistindo o Gelones, o cara aqui, jogar um videogame. Esse videogame aqui era o Brawl Stars. Eu pensei, caramba, mas eu acho que está todo mundo ligado nesse celular, né? Aí, bom, fui cumprimentar meu outro filho, né, meu segundo filho, Nicolas, no quarto dele, e estava lá ele também, no celular dele. E o que ele estava assistindo? Para mim, né, o que me chamou a atenção foi isso, ou seja, eu usando celular, né, sem reparar, chego em casa, meu filho vendo um youtuber usando o celular jogando, aí o meu outro filho assistindo aqui esse outro youtuber jogando esse jogo Roblox. Aí eu parei para pensar o seguinte, eu falei, gente, é tanta tecnologia, como que é o por trás disso? Né? Ou seja, como eu conheço o que é ser um maker, né? Conheço pessoas makers, mexo com Arduino e outras coisas. Tudo isso que a gente está usando, tecnologia, não é possível. Isso veio para a gente de alguma forma. Alguém criou isso. Aí, assim que eu tive um tempinho, comecei a pesquisar e reparei que o WhatsApp, né, quem é dono hoje do WhatsApp é o Facebook, e o Facebook comprou o WhatsApp por 16 bilhões, gente, bilhões, não é milhões não, é bilhões de dólares. E é assim, é um número que é absurdamente grande, mas a gente não tem ideia do que é isso, né?
Só o Facebook, olha, em 2017, né, que foi mais ou menos a época que eu fui fazer essa pesquisa, aliás, foi pouco depois que eu pesquisei, foi em 2018, 2019, mas a informação que eu consegui achar era essa aqui, oficial, tá? Informação oficial, não foi não é fake news, não. Em 2017, o Facebook faturou 40 bilhões. 40 bilhões. Fiz até uma brincadeira, né? Pensei assim, cara, esse número aqui, se eu converter para consoles de videogame, quanto será que dá? Eu não lembro o quanto que deu aqui, a quantidade de console, ou seja, com o valor que eu compro um console, sei lá, um Xbox, quantos Xbox eu conseguiria comprar com essa grana que o Facebook ganhou em um ano? E eu calculei o tamanho do Xbox ou do PlayStation, não lembro, e eu coloquei o Xbox um do lado do outro para ver se colocasse um do lado do outro até onde eu chegaria com esse valor aqui, com a quantidade de Xbox que eu comprasse. E, gente, eu daria uma volta na Lua e voltaria para a Terra. É mais ou menos isso. Tá? Só para entender que é tão absurdo esse valor que está por trás daquilo que a gente usa, aparentemente de forma gratuita. Né? Aqui, olha, lembrei, eu calculei mais ou menos 80 milhões de PlayStation 4, que é essa, dá para ir até a Lua, né? Colocando um do lado do outro, a gente chega lá na Lua. Mas, enfim, tem tanta gente fazendo coisa que a gente utiliza de tecnologia, makers profissionais, né, com tanto dinheiro, que, de novo, eu fui lá, esse Waze, né, quem é a dona do Waze? É o Google, que comprou o Waze por 1 bi. E o Google, só o Google, ele claro, ele faz parte desse grupo Alphabet, né, mas acho que eu acredito o principal da Alphabet é o Google. É quase 3 vezes o Facebook, né, o tamanho do Google. Ou seja, se eu achava que o Facebook era tão gigantesco, o Google é ainda muito mais, né? Comprar Xbox por quilômetro. É isso aí, Francisco. Gente, então, fui atrás, né? Poxa, deixa eu ver então esse joguinho dos meus filhos aqui, né? O produtor desse joguinho. Não estamos nem falando ainda do youtuber aqui, mas esse produtor desse joguinho, né? É 5 vezes o Google, gente. Essa Tencent é uma empresa chinesa e ela faturou em 2017 5 vezes o Google. Quer dizer, se o Google já era muito maior do que o Facebook, eu fiquei abismado aqui que a Tencent, que faz esse joguinho que as crianças são, né, tão fanáticas, fatura 500 bilhões, tá? E, enfim, fui atrás desse joguinho, o tal do Roblox, tá? Só esse joguinho, tá? Não é nem a empresa em si, mas só esse joguinho faturou 310 milhões de dólares. Assim, gente, é tanto dinheiro aqui na indústria da tecnologia, tá? Que a gente pode comparar, inclusive, com a indústria automotiva hoje em dia. Na época dos meus pais, a indústria automotiva era tida como top, né? A que mais vende, a que mais... Hoje em dia já é a tecnologia, gente. E ser maker é mexer com isso, é aprender isso. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é que, olha só, um carro que é muito mais um aplicativo do que um carro em si, tem muito mais informática, programação, do que mecânica, do que motor, né? Hoje em dia o motor é elétrico com bateria. O carro já não tem nem painel, ele tem um grande de um tablet e tem inteligência ligada na internet, ele se dirige sozinho. Reparem que tudo hoje é tecnologia, que está levando a gente, inclusive, até para o espaço. O dono dessa fábrica desse carro aqui que vocês viram, esse Tesla, né, o Elon Musk, ele é o mesmo dono dessa empresa SpaceX e ele está trabalhando com essa empresa para levar pessoas para o espaço como turismo. Imaginem, né, a tecnologia que ele já não está usando, software,
eletrônica, programação, como também a tecnologia que ainda vai precisar. O Elon Musk ele quer fazer estações turísticas no espaço. Ah, tá, legal. O turista vai lá para o espaço, o que ele vai precisar de lá? Talvez ele queira ter internet lá, ele vai querer ter um ar-condicionado, ele vai querer ter alimentação e a tecnologia para tudo isso fazer funcionar, né? Aqui, uma estação espacial turística no espaço. Tá longe da gente imaginar, né? É algo assim que a gente, nossa, como... Eu acredito sim, gente, acredito que isso vai acontecer, não sei o quanto tempo, né, para que a gente chegue nisso. Tenho com muita convicção de que a gente chega lá. Vejam, o sonho do Elon Musk é chegar em Marte, levar pessoas para lá, e ele disse que ele quer até morrer lá, ele quer ficar lá o resto dos dias dele, ele quer morrer em Marte. E é um cara que tá fazendo, enfim, né? Então, sim, eu acredito muito que a gente vai chegar lá. E tudo isso, né, de aprender com tecnologia, fazendo, se divertindo, eu acredito que vai nos levar até lá. Mas aqui eu vou deixar o último recado, né, como reflexão de tudo isso que eu falei. Reparem, a gente falou o que a gente pode fazer com o Arduino, o que é o movimento Maker e o absurdo que é hoje todos nós extremamente viciados em tecnologia, né? Nossos filhos passam horas em frente de um celular, de um YouTube, de videogames, né? de aplicativos de game, horas, consumindo tecnologia. E a gente está vendo que o consumo da tecnologia, né? Isso é minha opinião, eu acredito que o consumo da tecnologia tem que ser um estímulo e não o fim, né? A gente não pode se limitar a só consumir tecnologia. A gente tem que consumir tecnologia, mas a gente tem que usar isso como estímulo. Eu gosto, às vezes, de jogar um videogame, né? de assistir um vídeo no YouTube, mas a questão é, vamos ficar atento a isso. A gente precisa criar mais. Por quê? Porque é divertido, está tudo aí à mão, é acessível, a gente não precisa sair gastando granas e granas, mundos, né, comprando coisas caras, complexas, estudando livros, fazer faculdade para fazer muita coisa. Então eu convido vocês a isso, pessoal. Consumam menos e criem mais. Beleza? Gente, era isso que eu trouxe para vocês de mensagem. Tá bem legal aqui a troca de mensagem com a galera. Acho que a gente tem ainda uns minutinhos aqui para responder alguma pergunta, um bate-papo, certo, Nascimento? Isso mesmo, Flávio. Tem algumas perguntinhas aí que você pode estar respondendo. Oh, legal, Ana. Você tem alguma que você já identificou aí que você pode me ajudar? Enquanto isso, eu vou lendo aqui, tá, Ana? Deixa eu ver aqui, olha, o Joel, professor Flávio, aqui é o Miguel. Oi, Miguel, tudo bem? Tive um problema com o app da reunião e cheguei atrasado. Me desculpe, mas queria dizer que te acompanho. Que legal, Miguel, desde 2016. Caramba, faz tempo. E quero te agradecer por todos os ensinamentos até hoje. O conteúdo do teu canal já me... Que legal, fico super feliz, Miguel. E parabéns, viu, por você estar acompanhando o canal. Que legal, fico muito feliz. Continua acompanhando. Como o que está na tela aqui, olha. Crie mais, viu? Não fica só consumindo, não. O Rony perguntou se o Arduino faz parte da indústria 4.0. Olha, é boa pergunta, Rony. É boa pergunta, porque assim, ele não foi desenvolvido para isso. Porém, ao mesmo tempo, eu diria que indústria 4.0 é um movimento, né? Não é uma tecnologia, por exemplo, né? Como se a gente for falar a linguagem do Arduino, a linguagem C++, é uma tecnologia. Tá? Então, a indústria 4.0 é um movimento onde
as indústrias, né? E o porquê desse 4.0, né? É como se fosse a quarta revolução industrial que a gente está passando. A primeira revolução industrial aconteceu com a mecânica, né? O início da mecanização dos processos, com máquinas fazendo aquilo que só os homens faziam. Depois, a segunda revolução industrial, entrou a elétrica, né? Então, coisas começaram a ser mais fáceis, né? A força não era tanta força e também se possibilitou colocar algo de automático com a elétrica. Tá? Então, a automação industrial começou por aí, né? Na segunda revolução industrial, unindo a mecânica com a elétrica, fazendo processos mais automáticos e com uma certa inteligência. E depois, na terceira revolução, a gente teve a informática, tá? Entrando nisso, com os CLPs, que são, eu diria, são a voz do Arduino, né? Um CLP. Um CLP, ele tem mais ou menos, ele se parece muito com o Arduino e foi criado lá atrás para deixar essa indústria mais automatizada de forma programável também. Então, entrou a informática na indústria, né? A indústria 3.0. E agora, a 4.0, a gente está também vendo que estão colocando mais algumas tecnologias na indústria para a fábrica funcionar, como inteligência artificial, como, enfim, várias ferramentas, como a gente viu, impressora 3D. Então, por um lado, vejam, a gente, para ter essas tecnologias disponíveis numa fábrica, em muitos casos a fábrica começa a estar mais conectada na internet, né? Então, conexões internas de uma máquina entre a outra, conexões externas para que alguém esteja acompanhando o que a fábrica está fazendo pela internet. Então, a indústria 4.0 é mais ou menos isso. O Francisco está aqui me ajudando com a robotização, né, que hoje a gente já tem mais robôs mais inteligentes nas fábricas. Então, dizer que o Arduino ele tem a ver com isso, de certa forma ele tem, porque eu diria que ele é um parente, né, muito próximo de um CLP, que é usado na indústria, e ele hoje tem muita facilidade para que a gente conecte ele na internet para usar recursos como inteligência artificial, por exemplo. Então, eu diria que ele é uma ferramenta que, sim, pode ser usado na indústria 4.0. Ele não foi feito para isso, né? Vocês já devem ter ouvido falar que um Arduino ele foi feito para protótipos, né? Para você criar algo e com aquilo que você criou, depois você transforma aquilo em produto. Foi bem a palestra do Marcelo hoje, né? Antes do almoço. Ele explicou isso. Então, se você seguir o que o Marcelo ensinou, pegar aquilo que você fez com o Arduino, transformou num produto, aí sim esse produto pode virar algo para a indústria 4.0. Tá bom? Espero ter explicado aí. E aí, professor Flávio, tudo bom? Ótima palestra. O senhor quer deixar as considerações finais, falar mais alguma coisinha? Eu gostaria de novo, né, agradecer demais aqui estar no Arduino Brasil, junto com essa galera fantástica. Queria dar um parabéns aí, porque de longe, né, eu vejo muito pouco do que vocês fazem, e esse muito pouco é muito. Né? Vocês estão construindo aí um local onde vocês vão usar para gravar vídeos, vocês têm alguns projetos, vocês têm lá o Viver de Arduino, né? Tem agora o curso também de Arduino para Noobs. Gente, parabéns, porque vocês estão transformando esse movimento maker, né, mais interessante, e tenho certeza aí de que a gente só está aumentando isso. Né? A gente quer chegar lá em Marte, não quer? Obrigado aí que vocês já estão ajudando. E é isso, gente. Muito obrigado aí por todos que participaram. Foi fantástica a interatividade aí, gostei demais. Fiquei feliz de que encontrei aqui um pessoal que acompanha lá o Brincando com Ideias. Quem não conhece, estão super convidados a se inscreverem lá no canal.
né, no YouTube e no Instagram também. A gente tem, às vezes, o conteúdo um pouquinho diferente, né? No YouTube é mais um vídeo mais trabalhado e no Instagram são coisinhas mais postadas rápidas. Então, vale a pena seguir os dois lá. Tem lá no nosso Telegram também. No Telegram tem um canal, a gente chama de fã-clube do Brincando com Ideias, porque o pessoal que acompanha lá vai estar acompanhando, vai estar sabendo dos lançamentos, dos vídeos, assim que a gente posta. Beleza? Então é isso. Obrigado, Nascimento, Ana, obrigado mesmo. Fico aqui, se ainda tiver alguma pergunta, algum comentário, fico à disposição. Nós vamos mandar por e-mail de vocês todos os links que foram falados, né? O Facebook, Instagram, Telegram. Nós vamos mandar um e-mail especial. Eu vou pegar todos os dados com o Flávio e mandar para vocês se inscreverem no canal, Instagram e tudo, para estar acompanhando todos os passos. Beleza? Obrigado, Flávio. Qualquer coisa, estamos à disposição.